Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, eu ia dar continuidade ao assunto do livro, né? Nosso conteúdo programático, mas ontem eu passei uma atividade em comemoração ao aniversário de João Pessoa e muita gente me procurou, teve dúvida, dificuldade de responder a atividade ou algumas curiosidades sobre João Pessoa e aí eu optei por tentar responder a algumas questões que vocês não conseguiram responder da atividade e também falar um pouquinho de João Pessoa, né? Da nossa cidade maravilhosa. Então, João Pessoa foi fundada no dia 5 de agosto de 1585. Ela já foi fundada como uma cidade. O que é que significa? Isso significa que ela... Outras cidades, tá, gente? Geralmente foram fundadas, mas antes de ser considerada cidade, foi povoado, depois foi vila, para depois ser cidade. João Pessoa, não. João Pessoa, quando foi criada a cidade, que era a Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, ela já foi considerada uma cidade. Então, não passou por esses estágios anteriores. E é por isso que ela é considerada a terceira cidade mais antiga do Brasil, tá? Bom, e aí? Aí nós temos uma cidade, né, de 1585, que foi criada com um desenho, um modelo bem diferente do que nós temos hoje, né? Hoje nós temos uma cidade desenvolvida, uma cidade urbana, com periferias, com lugares nobres, com oferta de diversão, né? Se nós estivéssemos em tempos normais, provavelmente nós teríamos passado o feriado na praia, o feriado passeando no shopping. Tá bom que o shopping já abriu, então algumas pessoas já até foram, mas em geral nós ainda estamos em isolamento social. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Aqui João Pessoa é uma cidade muito aconchegante, muito gostosa, porque tem um litoral fantástico, tem um centro histórico legal, bem conservado, né? Nós temos esse ar assim, interiorano. O que quer dizer que como João Pessoa é uma cidade, é uma capital menor que outras capitais, dá essa sensação de aconchego, não é isso? Bom, então vamos lá. Os nomes que João Pessoa recebeu, eu não vou responder porque eu tenho certeza que vocês tiveram acesso muito rápido. Mas nós tivemos vários nomes até chegar ao nome de João Pessoa, né? Então, Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, porque foi em homenagem ao dia da fundação, que era o dia da Santa, né? E como a coroa portuguesa era uma coroa católica, né? Ou seja, professava a religião católica, então eles optaram por homenagear uma santa. E isso, gente, já mostra um pouquinho a importância da igreja nesse período, tá? Estão lembrados? Então, uma das perguntas que eu faço para vocês é sobre a importância da igreja. Veja que a igreja era tão importante nesse momento que até o nome da cidade a religião deu, né? Outra boa pergunta que eu faço também para vocês e que vocês demonstraram uma dificuldade de responder foi que eu coloquei assim, na colonização, que grupos nativos, ou seja, que grupos indígenas estavam aqui, ou seja, aqui no território que hoje é João Pessoa, quando na chegada dos europeus. Então, quando chegaram os europeus aqui, quem estavam aqui? Então, nós tínhamos grupos de indígenas, né? Aí, vamos lembrar, relembrar para quem já viu, para quem não viu, ficar atento, que não houve o descobrimento, né? Houve a conquista. E aí, quando os portugueses eles chegaram aqui no Brasil, já haviam indígenas, e esses indígenas eram de grupos diferentes em cada região. Aqui na Paraíba, nós tínhamos principalmente os potiguaras, os tabajaras e os tapuias. Então, dá uma olhadinha lá, pesquisa as características de cada grupo, tá? E outra pergunta que eu fiz também para vocês foi como os europeus aproveitaram as disputas indígenas. Deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez vocês não soubessem e que por isso vocês tiveram dificuldade de responder. É que quando os europeus chegaram na América em geral, eles se aproveitaram muito das disputas. Eles se associaram a um grupo de indígena e aí eles se juntaram àquele grupo para combater outra etnia, ou seja, outro grupo indígena. Foi o caso aqui do Brasil, de João Pessoa, desculpem, que foi a disputa entre os potiguaras e os tabajaras, tá?
Então, os europeus se associaram a um grupo indígena para combater outro grupo. No caso da conquista, né, da Paraíba e aí a fundação de João Pessoa, a coroa portuguesa, coroa europeia, estava associada aos tabajaras. E aí eu acredito que na pesquisa de vocês acabou aparecendo o nome do índio Piragibe, né, que era um chefe indígena que guerreou junto aos portugueses contra os potiguaras, que era a tribo contrária. E aí os portugueses eles se aproveitaram disso, porque eles viram aí, ó, nessa disputa que existia, a possibilidade de dominar um grupo. E aí em seguida ficava só um grupo para eles dominarem, que eram os tabajaras, né? E aí depois eles também dominaram os tabajaras e acabaram consolidando a conquista. Então existia essa associação, eles se aproveitavam em certa medida dessas disputas. E aí, em seguida, nós temos a seguinte pergunta: qual a função da igreja na colonização? Olha, eu já falei no iniciozinho do vídeo que a igreja era tão importante nesse período que até mesmo o primeiro nome de João Pessoa foi dado por conta da fé religiosa. Então, preste atenção. A fé católica, ela chegou aqui no Brasil, chegou aqui na Paraíba, em João Pessoa, juntamente com os conquistadores, que eram, no caso, os europeus, os portugueses, né? E a função que a igreja tinha era além de povoar, catequizar os indígenas. Então, veja só, primeiro os europeus estabelecem uma disputa, né, se junta ali de uma tribo indígena, que no caso foi os tabajaras, para combater os potiguaras, que eram as duas principais tribos que estavam aqui na região do litoral nesse período. E em seguida, o que é que a igreja faz? Ela começa a catequizar os índios, né? Ela começa a trazer ensinamentos da fé cristã, a vestir os índios, a fazer com que os índios eles adotassem os hábitos que os europeus tinham. Os indígenas eles também trabalhavam para a igreja, né, nos que a gente chama de aldeamento. O que era aldeamento? Era o lugar onde eles ficavam, que era controlado pela igreja. Então, a principal função da igreja era espalhar a fé cristã e catequizar os índios, ou seja, os indígenas, desculpem. Era converter os indígenas à fé cristã e assim espalhar a fé cristã pela América, né? E aí, consequentemente, aqui em João Pessoa também. Então, era assim que eles se utilizavam. E aí, a última questão que eu pedi foi para vocês selecionarem imagens, mas aí vocês vão selecionar imagens ao gosto de vocês, imagens que representem o João Pessoa, que representem os marcos históricos de João Pessoa, a Lagoa, o Farol, o Centro Histórico. Essas imagens que quando a gente vê, se nós estivéssemos em qualquer lugar do mundo e nós víssemos, nós iríamos dizer, é João Pessoa, né? Então, eu espero que vocês tenham feito essa pesquisa também, tenham selecionado. E tem lugares também que não é patrimônio reconhecido, mas que a gente olha assim e diz, eu gosto tanto daquele lugar, esse lugar para mim é o lugar mais importante de João Pessoa, tá? Então, leiam sobre João Pessoa, não esqueçam dessas questões aí da fundação da cidade. Não esqueçam de lembrar que antes dos europeus chegarem aqui, tinham grupos aqui, tinham pessoas que já tinham se estabelecido aqui, moravam, viviam, e que a chegada dos europeus e a chegada da igreja e o trabalho da igreja fez com que pouco a pouco esses grupos eles fossem sendo dizimados. O que é dizimado, gente? É sendo mortos, né? Pouco a pouco, até que a gente hoje reconhece que tem uma população indígena bem pequena, infelizmente, tá bom? Um beijo para vocês, bom final de semana, Deus abençoe vocês, tá certo? Tchauzinho.